Direito penal não admite analogia. Ou está definido como tipo penal ou não é crime. Então, você tem um trabalho muito maior na prova digital para explorar fatos inequívocos registrados eletronicamente. Os metadados que revelam, por exemplo, informações sobre a troca de uma mensagem, a troca de um e-mail. E deixa de lado a análise do tráfego. E a análise do tráfego é muito mais importante do que a análise do conteúdo da mensagem. A gente está fazendo uma rodada aqui de conversa a respeito de provas digitais. A gente tem tratado desse assunto em profundidade. A gente falou de prova digital em direito do trabalho, falou de cadeia de custódia de prova digital e hoje talvez seja o assunto aqui mais nervoso, que é a prova digital no direito penal. Enfim, porque é um assunto que diz respeito, não precisamos dizer, aos valores mais fundamentais e caros da vida das pessoas, e não é por causa de uma prova nula, errada, ou falsa, ou mal colhida, ou mal obtida, ou mal guardada que a gente vai querer ver alguém preso, ou quem deveria estar, não está. Eu estou aqui com o Alexandre Ateniense, especialista em direito digital. Eu sou Alexandre Seco, advogado e jornalista, para falar hoje de prova digital no direito penal. Onde a roda pega, Alexandre? Poxa, são várias situações, não tem uma bala de prata assim, que dá para a gente matar tudo, porque no ambiente penal é um ambiente muito desafiador, que cada dia nos revela uma situação diferente, que o uso da tecnologia mostra que ilícitos são praticados. Eu, para falar a verdade, eu já cataloguei mais de 30 possibilidades de violações previstas no Código Penal que podem acontecer nas plataformas digitais. Vamos falar para os advogados, que provavelmente é o público, é a maior parte das pessoas que está seguindo a gente. Vamos agora falar, pensando na vida do advogado criminalista. Em que momentos ele deve ficar atento para esse assunto? Prova digital. São vários. Por exemplo, vamos começar pelo mais clássico de todos. No passado, um advogado criminalista, por diversas vezes, deveria fazer a interceptação de chamadas telefônicas. Pronto. Certo? Se a gente for contextualizar nos dias atuais, nós teríamos que fazer uma interceptação do tráfego e não do conteúdo em si, às vezes do tráfego. Isso. O artigo 5º, inciso 12º, ele permite a quebra do sigilo, mas baseado no tráfego. Tráfego não significa dizer conteúdo. Tráfego são os metadados da transmissão. Para mostrar que o número A falou com o número B. E não o que eles falaram. Exatamente. E muitas vezes não. O correto, através do Marco Civil da internet, é que o provedor de conexão de aplicativo, sobretudo de aplicativo, ele não vai te revelar o conteúdo do cadastro no Instagram de uma conta falsa. Ele vai te revelar o tráfego de qual foi o e-mail que abriu essa conta, que dia que foi, qual é o IP que estava sendo utilizado. Com base nesses dados, você vai acessar, vai pegar o IP, vai fazer a identificação de qual é o provedor de conexão, e aí sim, no provedor de conexão, você pede a revelação dos dados cadastrais, porque certamente um provedor de conexão à internet tem dados cadastrais válidos, porque senão ele não fatura a conta no final do mês. E ali você consegue fechar o ciclo para poder fazer a identificação de autoria. Agora, uma confusão generalizada. Você pede o que para quem? Porque numa relação dessa em que há uma comunicação por e-mail, eu já ouvi, pede para o Google, pede para a Telefônica, pede para o Papa Leão XIV, é uma confusão isso. E vou te falar o seguinte, normalmente é para o provedor, seja ele de aplicativos, normalmente é uma operadora de telefonia, na maioria das vezes, ou então para o provedor de conexão à internet. Mas tem situações ainda bem particulares. Por exemplo, eu posso pedir uma interceptação de mensagem de WhatsApp. Eu já participei, representando a OAB Federal, de uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal, em que a discussão era justamente essa, da possibilidade de poder obter provas através da interceptação de mensagem do WhatsApp. Só para você ver
Só para você entender, foi uma audiência pública, na época, conduzida pela ministra Rosa Weber e o ministro Fachin, e eu tive a oportunidade de fazer uma palestra mostrando as falhas da legislação que tem a respeito desse assunto, e eram diversos especialistas no assunto. Foi convocado, inclusive, o fundador do WhatsApp, que veio ao Brasil para poder prestar um depoimento. Um ucraniano que disse que criou o WhatsApp para poder comunicar com a família dele na Ucrânia, quando ele estava nos Estados Unidos, e ele dizendo que não poderia ter interceptação, porque as mensagens são criptografadas. De ponta a ponta. De ponta a ponta. Eu tenho minhas dúvidas. E, de repente, o fato de ser mensagem criptografada de ponta a ponta, talvez não seja nem tão relevante assim, porque você pode ter outros meios para poder chegar à comprovação dos fatos, do ilícito que você quer. Através dos metadados, através do tráfego, não necessariamente do teor. Então você pode pedir o tráfego. Então nós temos casos aqui no Brasil, né? Eu lembro de um caso que no município interior de Sergipe, instância, em que um juiz local pediu, né, ao Facebook a revelação dos dados para poder identificar uma quadrilha de traficantes. E o Facebook não queria revelar de forma alguma, não quis cumprir a ordem judicial. E não sei se você se lembra desse episódio, o vice-presidente chegou até a ser detido. E para poder... Vice-presidente do Google, Fábio Coelho, foi preso. Pois é, você mesmo tem mais essa situação. Detido. Detido. Uma vez eu falei preso, um grande advogado aqui de São Paulo me recriminou. Detido. Preso não foi? Detido. Aí eu tive que corrigir. Detido. Detido. Lembro desse caso. Agora, para o advogado criminalista, então acho que a gente falou a primeira palavra mágica aqui, que é metadado. Sim. Enfim, ele tem que ter em mente que, enfim, os dados gerados pelos dados, eles são tão reveladores eventualmente quanto os dados, ou seja, poder comprovar que o e-mail A partiu da máquina A, que pertencia ao sujeito A, é uma informação valiosa que você obtém sem necessariamente metadados, quebrar o conteúdo daquela conversa. Isso é importante, porque muitas vezes as pessoas ficam só focadas no teor da mensagem e deixam de lado a análise do tráfego. E a análise do tráfego é muito mais importante do que a análise do conteúdo da mensagem. Então, as grandes investigações sempre começam pela análise do tráfego. E muitas vezes você vai encontrar respostas muito mais conclusivas através da análise do tráfego. Não necessariamente só no teor da mensagem. O teor da mensagem é complementar. Mas se você não tem uma identificação muito forte... Então, quer ver que eu te falo uma coisa? Que é um caso muito emblemático aqui no Brasil. Você se lembra, obviamente, a maioria das pessoas que estão nos assistindo, daquele caso do esquartejamento do dono daquela fábrica de Ioki, a Elisa Matsunaga, né, que era a mulher dele. Novamente, rastreabilidade. Um dos fatores que tornaram a hipótese dela ser incriminada é porque dias antes da prática do crime, ela chegou na ferramenta de busca do Google e fez várias pesquisas sobre esquartejamento de corpo. Então, veja, houve uma quebra de sigilo requerida pelo advogado para saber qual era o tráfego de pesquisa que ela estava fazendo ao longo de X dias antes do crime. Percebe? Então, veja como o tráfego, muitas vezes, já é o suficientemente revelador para poder desvendar um crime, do que necessariamente outros fatos aleatórios, acessórios, etc. Isso foi matador. Mas nesse caso ela revelou uma intenção, revelou um conteúdo, né? Aliás, é uma decisão ousada, né, de permitir que a máquina dela tenha ouvido. Eu não vejo dessa forma, porque eu entendo que o advogado, naquela hipótese, ele estava justamente na questão do artigo 5º, inciso 12º. Ele queria apenas saber informações do tráfego da informação. A ele o que bastava era saber do tráfego. Sabe? Então, esse é um ponto muito importante, porque as pessoas
ficam muito mais ligadas em achar que, se eu achar aquele escrito, vai ser a pedra de toque, que vai ser minha bala de prata, que eu vou resolver o problema. Não é. É o tráfego. Porque o tráfego tem metadados. A mensagem, o teor da mensagem nem sempre. Tendo metadados, você vai poder contar uma história muito mais robusta. E por esse motivo eu acho que os dados de tráfego de conversas são reveladores. Metadados. Qual outra coisa que um criminalista precisa ficar atento? Olha, para defender ou para desmontar uma acusação, quando a gente pensa, mais uma vez, em prova digital? Voltamos ao ponto que uma situação é fazer a coleta em conformidade. Então, ele descobre que a estratégia é fazer com que se busque a coleta de registros eletrônicos que mostrem o tráfego, registros eletrônicos que mostrem determinadas atividades que foram realizadas na plataforma digital. E ele não pode se descuidar da outra forma, da próxima atividade, que é justamente preservar essa prova em conformidade legal. Então ele vai fazer um ato notarial, ele vai usar uma base de blockchain. Vejam que são atividades sequenciais que você não pode se descuidar, porque a falta de uma pode invalidar a outra, certo? Então, a partir do momento em que ele coleta, escolhe a estratégia, enxerga a finalidade, enxerga a meta em decorrência do artigo que for violado, que é o tipificado, ele faz o processo de coleta em conformidade, contrata um consultor especialista para poder buscar uma interpretação muito mais aprofundada, não só no aspecto técnico, mas também no aspecto jurídico, coleta esse conjunto probatório e instrui a sua defesa ou a sua acusação. Comparem isso que eu estou falando, esses procedimentos, com o procedimento tradicional de um advogado criminalista, que às vezes desconhece esses requisitos essenciais para você fazer uma boa defesa, uma boa acusação. O que na tua opinião, diverge essencialmente na prática de um advogado criminalista tradicional e na prática de um advogado criminalista tecnológico, quando a gente pensa em prova? Olha, há uma dificuldade muito grande de você contextualizar o que é fato típico de um crime no mundo real, no mundo presencial, do mundo digital. Porque entra uma série de requisitos, a mudança de análise de uma prova, todos os processos de obtenção, todo o nível muito maior de detalhamento que você precisa ter para explorar na hora de lidar com a prova digital no criminal. Porque direito penal não admite analogia. Ou está definido como tipo penal, ou não é crime. Então, você tem um trabalho muito maior na prova digital para explorar fatos inequívocos registrados eletronicamente. Eu digo que os registros eletrônicos confessam fatos, mas isso não é bastante. Além disso, você tem que estar em conformidade com a prova íntegra e com autoria confirmada através da preservação e, sobretudo, para mim, o grande diferencial, ter uma análise de um consultor técnico jurídico para poder fazer a contextualização do técnico com o jurídico. Eu acho que isso já é o diferencial que o advogado tradicional tem que repensar, desaprender a forma de aprender. Não tenho dúvida que os grandes advogados criminalistas sabem muito mais que nós dois as técnicas, as estratégias para poder fazer uma defesa dentro dos limites da lei no ambiente presencial. Mas ele ainda precisa de algum suporte, de alguém que tem um olhar mais técnico para poder fazer com que, numa situação a ser enfrentada, cuja origem do ilícito foi na plataforma digital,
possa servir desse copiloto, desse suporte, para poder seguir junto, pelo menos até a fase de instrução. E tá aí, meu advogado criminalista fica indo atrás de testemunha, fica indo atrás de mensagem, fica indo atrás de situações comprometedoras, e ele pode ter a solução do caso dele nos dados, nos metadados que revelam, por exemplo, informações sobre a troca de uma mensagem, a troca de um e-mail. Muito bem, muito bem. A gente está passando aqui pelo nosso tour de força por provas digitais. Hoje foi o dia de falar de prova digital no direito penal. A gente volta para falar sobre prova digital em direito de família, que é outro, enfim, outra situação delicada, né? Mas muito importante. Sem dúvida. Vamos lá, até a próxima. Até a próxima, gente.